Ok, gente, muito bem. Dando continuidade, então, àquela parte introdutória, né, a segunda parte, hoje equivaleria, então, à parte prática dessa semana, ok? Vamos dar continuidade àquela discussão sobre a importância da irrigação, ok? Muito bem. Bom, a gente tem que entender, gente, por que se irriga? Qual o objetivo de se irrigar? O que motiva um agricultor a irrigar sua lavoura ou começar um cultivo irrigado, né? A gente tem que entender que a irrigação ela é uma ferramenta, tá certo? Que é uma ferramenta para que o produtor tenha em mãos para principalmente aumentar a produção e a produtividade, né? Então ela tem que ser vista como um meio e não um fim, certo? Ou seja, ninguém irriga pela irrigação. Irrigação não é para ser bonito, não é chafariz, tá certo? É uma ferramenta que ele vai utilizar para alcançar um outro objetivo, né? E a gente sabe que para que a gente irriga? Para suprir a necessidade hídrica das plantas, né? Existem N benefícios que a gente já sabe, né? Dentre a atenuação do risco de safra, né? Em função de você assegurar a manutenção do fornecimento hídrico para a cultura, assegurar a produção de alimentos e bioenergia, aumenta a produção, lucro e rentabilidade da propriedade, é, ajuda na manutenção da propriedade como uma atividade interessante para o agricultor, mantendo o agricultor no campo, evitar o êxodo rural e dentre outras mais, ok? Deixa eu tirar aqui essa tela. Isso, muito bem, agora ficou bom para ver, né? Então, gente, existe essa frase aqui que eu sempre mostro para vocês, é o seguinte: a agricultura irrigada ela é totalmente diferente de uma lavoura de sequeiro mais aplicação de água. O que isso quer dizer? Quando eu tenho uma lavoura que é sequeiro e eu decido, vou jogar água, só isso, com isso eu posso dizer, isso é agricultura irrigada? Não, não é por aí. O termo agricultura irrigada, ele é bem mais abrangente. Então ele envolve todo um pacote tecnológico, não é a simples aplicação de água que vai levar a agricultura a um novo patamar. É claro que só aplicar água você já pode elevar a produtividade, mas a gente tem que pensar também nos outros recursos, né? Se no passado a gente pensava aplicação de água na planta, isso é o que a gente chamava de molhação, ou seja, molhar, sem critérios, né? Hoje a gente tem que responder duas perguntinhas: quando e quanto irrigar, certo? Quando a gente começa a trabalhar nesses conceitos aqui, a gente já pode falar de irrigação, ok? E qual é o método que a gente usa para determinar o momento de irrigar, o tempo de irrigação? Existe aí infinidade de métodos, né? E muitos métodos sem comprovada eficiência. Por exemplo, o tal do butinômetro, que é você chutar o chão e ver se subiu poeira, está seco, então é hora de irrigar, né? Tal como esse, o ferrômetro, que é você cravar um vergalhão no chão para ver se ele volta molhado. Aí está molhado, não precisa irrigar. É claro que isso aí não tem precisão nenhuma. Óbvio, se um irrigante ele já tem uma certa experiência, ele pode definir mais ou menos a hora certa de irrigar, mas nunca o tempo certo de irrigar, ok? Ou seja, é o ano inteiro trabalhando na dúvida, errando, mais ou menos, mas errando, né? Então, a gente precisa lançar mão de sistemas de monitoramento do conteúdo de água no solo para que esteja disponível para a planta. A gente tem aí equipamentos que monitoram via solo, via clima e diretamente via planta. Esse via planta aqui, ele já é mais complexo e é mais atual. Ainda é muito aplicado à pesquisa, mas tende a ser desenvolvido com o tempo e chegar no nível de fazenda. Hoje a gente trabalha mais com via solo e via clima, tá certo? E aí eu pergunto, qual é o melhor? Qual que eu vou usar? Não existe o melhor. Existe aquele mais adaptado a cada situação, né? E aí, para complicar ainda mais a situação, né, para gerar mais dúvida para a gente, tem surgido sistemas mais potencializados, baseados em imagens de satélite, com uso de drones, que seriam os VANTs, né, veículos aéreos não tripulados, que captam imagens e a gente trata aquelas imagens para ter interpretações, e com isso a gente tem uma infinidade de possibilidades hoje. Hoje a gente tem aí diversos satélites na órbita terrestre e vários modelos que a gente pode
trabalhar. Cada um tem sua especificidade, algumas imagens são gratuitas, outras têm melhor qualidade, então tem que se buscar imagens que atendam aqui a sua necessidade, certo? Os satélites eles trabalham com varredura, eles vão girando em torno da Terra, né, e fazendo a captação das imagens, certo? Olha aqui umas imagens capturadas via satélite de um trabalho que a gente fez lá no norte de Minas. Aqui, quanto mais azul, mais seco estava, ok? Então, olha só, no dia 30/4, tá vendo? Cada bolinha dessa aqui é um pivô central. Aqui, esse risco que você vê aqui é a estrada passando no meio dos pivôs, né? E aqui é outra estrada passando entre os pivôs. Observe esse pivô aqui, ó. Olha o detalhe dele aqui. Tá vendo que ele possui um anel aqui colorido? Olha a evolução aqui, ó. Mês de abril, mês de junho, mês de agosto. Tá vendo que está evidente esse anel de coloração diferente aqui? Sabe o que isso significa? Esse pivô era um experimento com lâminas de irrigação. E aqui, onde está mais azulado, foi onde a gente reduziu a vazão dos emissores para aplicar uma lâmina menor. Ou seja, a gente impôs um déficit hídrico na cana-de-açúcar. Foram utilizadas aqui imagens do Landsat 5, né? E claro que a imagem não vem assim, ela tem que ser feito um tratamento, né? E aí a gente pode identificar. É claro que só essa bolinha aqui não vai dizer muita coisa, tudo bem, está estressado, mas a partir disso a gente pode trabalhar com verificação de estresse hídrico e quase que em tempo real. Existe hoje um sistema, tá aqui o link para quem quiser acessar, é uma parceria da Universidade lá de Nebraska com o Google e a NASA. Eles desenvolveram esse iFlux, que você coloca aqui o cursor, né? Esse ponto aqui, onde você quer capturar a imagem, e o intervalo de datas que você deseja buscar lá na base de dados. E aí, olha aqui, eu peguei para nossa região. Aqui, ó, Marilândia, tá aqui Serra, né? Fundão, Santa Teresa está por aqui, ó. Aqui ele mostra a evapotranspiração baseado na imagem de satélite, num determinado dia, né? E aqui uma escala de cores. Ou seja, onde está mais claro aqui, teve menos evapotranspiração, próximo de 0. Onde está marronzinho, 2. Onde está mais azul aqui, 4. Onde chega no verde aqui, ó, região mais quente, já estava indo para o 6. Tá vendo? Então, a gente pode ter uma ideia de qual foi a evapotranspiração. Claro que isso é um valor aproximado, né, gente? Isso aí tende a melhorar muito, precisa ser trabalhado ainda, mas já é um avanço. Tá? E a cada ano são feitas melhorias nesse sistema que em um futuro próximo aí você poderá simplesmente olhar, ó, minha região é aqui, qual que foi a evapotranspiração aqui? Foi em torno de 4 milímetros por dia. Pronto, já tem a evapotranspiração. Não precisa de ter estação meteorológica, você não precisa ter todo um aparato caro para isso, né? Basta um computador e o acesso à internet. Monitoramento via solo. O tensiômetro, por exemplo. Depois a gente vai falar mais sobre isso, né? É um aparelho que possui uma cápsula porosa, a gente coloca ele enterrado, né, com a cápsula na profundidade que a gente deseja fazer a umidade, e nesse ponteirinho aqui a gente faz a leitura. Tá? É uma opção, tem suas limitações. A evolução, eu diria assim, do tensiômetro são os sensores eletrônicos de umidade. Tem vários fabricantes ali, né, que você deixa ele instalado, e ele, a partir de um leitor, você já identifica qual é o conteúdo de água ou a umidade do solo. A gente pode usar o tal do tanque classe A, é um equipamento relativamente antigo, mas ainda tem sua utilidade, né? Não é muito preciso, mas tem a sua aplicação. Assim como o evaporímetro de Pichet, que mede a evaporação da água de uma superfície porosa aqui, tipo um papel filtro, certo? Na mesma linha tem o Irrigamp, um aparelho desenvolvido lá em Viçosa, na UFV, e que você tem um copo evaporador aqui, né? E aqui, conectado à mangueira, você tem um cilindro aqui, né, de vidro com a escala graduada. E aí você tem uma escala de cores para identificar a hora de irrigar e o tempo de irrigação aqui do lado esquerdo. Consegue ver? E nós vamos falar mais sobre isso lá mais adiante, tá? Existem também os softwares, os aplicativos, né? Hoje tem surgido bastante devido a essa expansão do uso computacional dos smartphones, né? Existe a plataforma Irrigé, Simples, Sistema Irriga, dentre outros, né? Aqui no IFES, a gente trabalha num grupo de pesquisa desenvolvendo também tecnologias para isso, certo? Só para ter ideia de um trabalho que a gente fez aqui, observa essa área contornada em preto aqui, tá vendo?
é ali onde tem o pivô é essa área circular. Antes de ter o pivô, toda essa baixada aqui, circundada de peito, era cultivada com sorgo, tá? Para atender a alimentação animal, né? Só que era um equipamento muito defasado, com a eficiência péssima, gastava muita energia e a produtividade era bem menor. Depois da implantação do pivô, que é um equipamento bem mais eficiente, a gente conseguiu melhorar bastante, né? Olha a comparação anterior. Era uma aspersão convencional portátil, agora é o pivô central do tipo spray. A área anterior irrigava 17 hectares, agora irriga 12, diminuiu a área. Tinha que ter antes 2 funcionários só por conta de ficar movimentando tubulação, né? Hoje, apenas um funcionário que vai lá só para ligar e fazer pequena manutenção. Demanda muito menos mão de obra. O cultivo geralmente é milho ou sorgo, né? A gente vai comparar 2 ciclos do milho aqui. Aqui na safra, numa das safras medidas, teve 17 toneladas por hectare com aspersão. Depois, mesmo reduzindo a área, passou para 28 toneladas por hectare. Ou seja, a gente passou de uma produtividade de 290 toneladas para 336. E o mais interessante, olha a potência instalada. Antes era 75 cavalos. Hoje caiu para 12,5. Olha quanto de energia se está economizando em função da mudança desse equipamento, né? A gente tem trabalhado também no desenvolvimento de um software próprio, tá? É uma parceria, uns estudos de TCC e PIBIC, né? Da agronomia e UTADES, e também parcerias com outras instituições, né? O que a gente tem trabalhado? Com termômetro de máxima e mínima, um pluviômetro que pode ser comprado, pode ser feito em casa, certo? Pode-se usar também estação de baixo custo. Isso aqui é uma estaçãozinha que nós compramos para ver a durabilidade dela. Durou 3 anos e meio. Era menos do que eu esperava. Então, não sei se vale a pena não, que hoje uma estação dessa custa em torno de uns R$ 2.000, R$ 2.500, né? Devido ao dólar, disparou. Então, ela acabou que ficou um pouco cara. Dá para fazer o manejo com isso aqui. Só que o problema é que você vai ter que, todo dia de manhã, ir lá e fazer a coleta de dados, né? Existem também estações mais completas, como essas aqui, ó. Tem a americana, da Davis, essas lá da Áustria, que é da Metos. Tem uma brasileira, fabricada lá em Viçosa, que é da R Plus, tá? Tem um custo aí, essa aqui custa mais ou menos uns R$ 20.000, essas duas aqui, cada uma, né? E essa aqui custa em torno de R$ 6.000. Faz a mesma coisa. A diferença é o nível tecnológico, né? Aqui é um pouco mais artesanal, um equipamento um pouco mais com menos automação, principalmente. A gente, utilizando a planilha já pré-programada, inserindo os dados, a gente pode obter toda uma visualização da umidade do solo, os limites de água, quando se irrigou, quanto choveu, certo? E esse acompanhamento permite a gente monitorar se a cultura está mantendo a sua umidade do solo, né? Dentro de limites aceitáveis, e para a gente saber quando irrigar. Nesse caso aqui, quando esses pontinhos azuis que vão decrescendo, quando ele chega próximo aqui da linha verde, é hora de irrigar. Então, toda vez que você viu um ponto laranja aqui, ó, é onde irrigou. A umidade vinha caindo, né? Aqui, como choveu bem, não precisou irrigar. Começou a diminuir as chuvas, ó, a umidade vinha caindo. O que a gente fez? Irrigou. Aí a umidade subiu. Vinha caindo de novo, irrigou mais um pouquinho. Aí vinha caindo, irrigou de novo. Vinha caindo, aqui caiu demais, ó. Ultrapassou a linha verde, não deveria. Possivelmente teve algum problema, né? Que não permitiu irrigar. Mas assim que possível, fez uma irrigação um pouco maior e elevou a umidade, foi elevando aos poucos até que chegou na capacidade de campo. Então, permite a gente fazer um monitoramento. Olha esse trabalho que a gente fez aqui no campus também, com pastagens, lá na Caprino, né? A gente fez uma área com manejo da irrigação, que a gente chama de balanço hídrico, e outra sem. Então, olha a quantidade de água, qual a diferença? Aqui a gente gastou 567 milímetros no ciclo, né, de um ano de cultivo, e aqui quase 1.000, uma diferença de quase 40%. Jogando outros dados aqui, com gasto de energia elétrica, a gente teve uma redução de 75% no gasto de energia elétrica. Isso é muito expressivo. A gente tem trabalhado também com o desenvolvimento de um aplicativo web, só que a gente notou que para o produtor, o que seria ideal? Isso aqui, ó, uma plataforma para smartphone. Nada mais é isso aqui do que aquela planilha que eu mostrei para vocês, a gente jogou aqui para dentro do smartphone, do Android, né? A ideia é você inserir pequenas informações e clicar em calcular, opa, você já tem aqui o tempo de irrigação.
Esse aplicativo não está pronto ainda. O que, que nós temos hoje? O chamado IRIFS. Ele calcula só a evapotranspiração de referência, ele não faz ainda o balanço hídrico. Né? Então a gente insere os dados aqui e ele já calcula a evapotranspiração de referência para um determinado dia. Isso aí é muito útil, né? A evolução disso aí veio nesse aplicativo Irriga Café, que foi uma parceria nossa com a UENF, lá de Campos. Foi a tese de doutorado do professor Luiz Loss, e a gente desenvolveu, né, juntos, um aplicativo que a gente tem aqui dados técnicos, né, que a gente coloca todos os dados da cultura aqui, desde a posição geográfica, altitude, dados de solo, dados da cultura, espaçamento do equipamento, né, e alguns dados a mais, e aí a gente já retorna para a gente aqui o tempo recomendado de irrigação, certo? Então, diariamente, a gente vai fazendo essa inserção e ele vai computando aqui qual é a lâmina necessária naquele dia. Ele já calcula baseado no que choveu, no que já foi irrigado e na temperatura. E onde a gente obtém esses dados de temperatura e chuva? A temperatura no termômetro de máxima e mínima e a chuva em um pluviômetro, que pode ser feito até em casa mesmo. Isso, a gente vai discutir melhor isso aí adiante, tá? Muito importante, gente, anotar os dados. Por mais que você tenha tecnologia, que você tenha equipamentos eletrônicos, smartphone e tudo mais, nada substitui o registro de dados. Isso aqui é muito importante porque é um backup tradicional. Sempre que você precisar, os dados eles estão lá, você pode recorrer a eles, tá? Então isso aqui é muito importante, ok? Nós temos trabalhado também com algumas ações de pesquisa e desenvolvimento, né, para capacitação de profissionais, em parceria aí do IFES, com o INCAPé, com algumas universidades, e a gente tem feito treinamentos desse pessoal, tá? Até uma turma de Moçambique já veio fazer, aliás, 3 turmas já vieram fazer treinamento com a gente, pessoal do INCAPé, a gente já concluiu algumas turmas, e isso aí é o que a gente acredita. Nada melhor do que a informação para a gente poder aumentar o conhecimento dos técnicos que estão em campo, dos profissionais, para poder fazer um manejo adequado. Ok? Bom, aqui está o número do WhatsApp, tá? Foi criado um grupo lá no WhatsApp da disciplina e lá a gente vai trocar mais informações. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode mandar a mensagem que a gente abre uma discussão. Obrigado e até a próxima.